essa é a versão da prefeitura, a versão dos ex-gestores. E do que exatamente que está falando o Washington Bonfim quando fala aí dessa história do aumento da alíquota? É o seguinte, é que depois da reforma da Previdência, que foi aprovada em nível nacional, era preciso que os estados e os municípios aprovassem também as suas reformas em nível local, que é o seguinte, ao invés de contribuir só com 11% do pagamento, os servidores teriam que contribuir mais, 14%, e o governo também aumentar a sua contribuição. Porque é assim que se forma essa conta da Previdência que vai servir para pagar os aposentados no futuro. Uma parte, quem paga é o servidor, que está atuando, a outra parte paga o patrão, que no caso é o Estado, é a União, são os municípios. E o Estado do Piauí fez isso, o governo do Estado fez essa reforma, aumentando essa participação nos pagamentos para formar esse dinheiro, esse conjunto de recursos que se chama de Previdência, que vai no futuro pagar aposentados. Eu vou ter um gráfico aqui que dá um exemplo dessa transformação. Olha só, aqui é a dívida da Previdência do Estado do Piauí, lá no ano de 2018, certo? Eu quero que você se concentre aqui nesse déficit, eu vou explicar para vocês. Isso aqui está feito em bilhões, esse cálculo. Aqui ele estava perto de R$1 bilhão em 2018, com uma previsão de crescimento para 1,11 bilhões. E aí ele ia nesse movimento de crescimento. Até que nessa região aqui, onde você está vendo essa bola, esse círculo, é o momento em que foi feita a reforma. Fazendo o que nessa reforma? Por exemplo, fazendo isso, aumentando a quantidade de contribuição dos servidores, o desconto nos servidores e a quantidade de contribuição do Estado. Com isso, a previsão, olha só, para você ver o efeito da reforma, tinha uma previsão, caso não tivesse sido feita a reforma, a previsão de déficit na Previdência do Estado seria de 1,5 bilhões, ou seja, 1,560 bilhão. Mas, como fez a reforma, ficou em 430 milhões. Olha só a quantidade de déficit, de dívida que evitou-se fazer na Previdência só com a reforma da Previdência acontecendo. Segundo o Washington Bonfim, é isso que falta fazer lá na Prefeitura de Teresina. Segundo o Washington Bonfim. Segundo a Prefeitura, não. Segundo a Prefeitura, deixaram de colocar dinheiro nos cofres. Esse exemplo aqui é o do Estado do Piauí. É o da Previdência do Estado do Piauí, o déficit previdenciário do Estado do Piauí. Fez uma reforma e fez essa economia aqui, tá? Vamos dizer, essa diferença do gráfico laranja para o azul é justamente aquilo que deixou de se perder na Previdência depois da reforma. Eu estou recebendo aqui Ricardo Pontes, que é o responsável pela Previdência no Estado do Piauí. Doutor Ricardo, boa tarde, obrigado por atender aqui o nosso convite, o convite do Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos que nos estão assistindo. Fazia tempo que não retornava aqui, né? E a pandemia também não possibilita, a gente dando algumas entrevistas de casa, mas felizmente hoje, mantendo as regras aqui, o distanciamento. É um prazer estar aqui novamente. Doutor Ricardo, a gente falava que há anos atrás, 2018, que era impagável o déficit da Previdência. Dificilmente se conseguiria resolver esse déficit, que era preciso todo ano o Estado botar R$1 bilhão para compensar aquilo que a Previdência não conseguia arrecadar. Continua deficitário, vamos deixar isso claro. Continua sendo negativo, mas esse negativo é bem menor, 430 milhões ano. Como é que se chegou a isso? Isso. Você lembrou muito bem, nós estamos caminhando para um estado falimentar, em que nós certamente não teríamos condições sequer de manter a folha em dia, quanto mais ter recursos para investimentos, que esse é o objetivo do Estado. O objetivo do Estado não é só pagar folha, só gerir folha de pagamentos. O objetivo do Estado é manter a sua folha, manter seus servidores em dias, com pagamento em dias, tanto os ativos como os inativos, mas também ter recursos para investimento, voltar recursos para a população. Daí se fez necessário a reforma, nós adequamos, a reforma ocorreu em nível nacional ainda no meados de outubro de 2019 e nós adequamos toda a nossa legislação à legislação federal, a emenda constitucional número 103 e aprovamos ela aqui em dezembro de 2019. Você deve lembrar, grandes discussões, conversamos com a Assembleia Legislativa, conversamos com os sindicatos, conversamos com as categorias, porque naquele tempo, agora, recentemente, em 2019, não está tão longe assim, nós dizíamos que era necessário fazer essa reforma e que nós iríamos ter resultados. Pois bem, com a reforma, com outras medidas que nós estamos utilizando, que o Estado do Piauí vem adotando,
várias outras medidas, principalmente de modernização, isso com base num planejamento feito lá atrás, coordenado pelo governador Wellington Dias, em que colocou todas essas metas para a gente, e internamente no Estado, coordenado pelo secretário Rafael Fonteles, que a gente fez um verdadeiro ajuste fiscal dentro do Estado, cortando o que era possível cortar, implementando essas medidas da reforma da Previdência, com o processo de modernização que nós também estamos trabalhando fortemente dentro do Estado, nós podemos estar já aqui anunciando, colocando esses números. Veja, nós estávamos com uma média de 80 milhões mês de déficit, certo, fora o que já se paga do patronal. Então, como a gente estava vendo aquela situação da prefeitura, o Estado ele paga, o servidor ele paga 14%, o Estado paga o dobro, paga 28%. Pronto. Então, esse é o dinheiro que legitimamente é o da Previdência. Exatamente. Aí com isso é que tem que pagar os aposentados. Isso. E com isso, lá atrás, estava ainda se faltando 80 milhões por mês. Então, era 80 milhões por mês que tinha que se tirar do Tesouro de novos investimentos, que deveria ir para investimentos, para cobrir apenas a folha de inativos e pensionistas. Não da folha toda do Estado de ativos, não, só de inativos e pensionistas. Então, isso estava levando a gente, o Estado, para uma situação, como eu disse, falimentar. Não tinha condições de se manter isso logo agora, em 2021, 22, 23. Até pelo gráfico, se você olhar o gráfico aí, vamos ver se a gente consegue ver o gráfico, a previsão é de, olha lá, no último número, a previsão é que ele chegasse a 1,5 bi, né? 560 agora em 2021, 1 bilhão 560 milhões em 2021. Iria chegar a 2 bilhões em 2030. Isso significa que por mês o Estado do Piauí tinha que botar quanto na Previdência, mais ou menos? Mais de 80 milhões. Estávamos colocando 80 milhões mês, estavam caminhando para 85, para 90, 100 milhões mês. Era muito dinheiro. Então nós não tínhamos nenhuma condição de estar hoje sustentando isso. Com isso, com a reforma que foi implementada, nós não só mantivemos, como sempre mantemos, a folha em dia, mas conseguimos ainda trazer um pouco mais para dentro da folha, como a gente fala, diminuímos as faixas, hoje estamos pagando apenas em 2 faixas, pagando no finalzinho do mês e até o dia 4, dia 5 do mês seguinte, e está tendo recursos para investimento. Com isso, nos deu também uma folga, possibilitou uma folga para que pudesse reinvestir isso no Estado. E esses reinvestimentos estão vindo aqui através do próprio Piauí. O governo do Estado, o governador Wellington Dias, com o próprio Piauí, que está sendo coordenado pelo secretário Rafael, está trabalhando todos esses investimentos no Estado, graças a esse conjunto de medidas que foram adotadas no Estado em 2019 e outras medidas que nós estamos fazendo internamente, que eu chamo aqui de um ajuste fiscal e um processo de modernização do Estado do Piauí. Agora, assim, olhando para os números, o que a gente vê é que a situação melhorou. Mas esse paciente ainda precisa de tratamento. Precisa ter muito cuidado, ainda muito acompanhamento de perto. Tem um déficit aí de 430 milhões. Havia, na época, uma discussão sobre a possibilidade de que parte do patrimônio do Estado fosse incorporado à Previdência para que ele se transformasse em uma espécie de patrimônio contábil para se compensar essas perdas. Isso já está acontecendo? Está acontecendo. De que jeito? É uma outra medida que nós estamos trabalhando aí desde 2019. Nós realmente incorporamos a parte desse patrimônio ao Fundo de Previdência. Esse patrimônio foi feita toda uma avaliação desse patrimônio. Era para a gente ter avançado mais ainda do ano passado, mas a pandemia, infelizmente, atrapalhou um pouco esses nossos planos. Mas ele já está incorporado, nós já estamos trabalhando o que a gente chama de monetizar esse patrimônio, seja com aluguel, seja com venda, seja com parcerias público-privado. Então, todo esse patrimônio, coordenado aqui pela Secretaria de Administração, juntamente com a Fundação Piauí Previdência, nós estamos trabalhando uma parte dele para ser alugado, uma parte dele que não esteja sendo utilizado, que possa ser vendido, passado para iniciativa privada, e tem outros que nós estamos verificando se é possível fazer algum tipo de parceria. Há um espaço, um terreno que é importante, é interessante para a iniciativa privada e que dê para a gente fazer algum tipo de parceria. Então, isso nós já estamos trabalhando juntamente com a PPP do Piauí, coordenado pela Viviane. Tá. Se eu fiz aqui uma conta rápida, não sei se está errado, mas assim, isso me ajude. Sim. O Piauí ainda estaria com esse déficit repassando cerca de 5 milhões, 6 milhões por mês? Antes estavam passando de 80. Isso. Mês. Hoje está passando 30 milhões. 32 milhões. 32 milhões por mês. Pronto, o número é real. A folha de inativos e pensionistas dá cerca de 86 milhões por mês. Nós estamos arrecadando 152, 153. Porque também nós fizemos um outro trabalho também, que fomos trabalhar em cima dos precatórios.
junto com o Tribunal de Justiça, estabelecemos uma parceria com o Tribunal de Justiça, com a Corregedoria do Tribunal de Justiça, para que todos os precatórios viessem também, a parte que é da Previdência fosse calculada e fosse depositada no Fundo de Previdência, isso está vindo. E também um trabalho que a gente chama de compensação previdenciária com o INSS. Tem muitos servidores que estão hoje no Estado que já trabalharam fora no mercado privado, que contribuíram algum tempo para a Previdência, para o INSS. Então, nós estamos também solicitando do INSS essa parte desse recurso. Isso é possível? É possível. Então, chama-se tipo assim, de compensação previdenciária. Digamos que eu trabalhei 10 anos como jornalista aqui na Cidade Verde. Passei num concurso para professor do Estado. Você vai ser agora auditor. Auditor. Pronto. Gostei, esse cargo é pagar, né? Aí o que acontece? Toda essa previdência que eu contribuí vai para a Previdência Estadual. Você vai trazer seu tempo de fora para o Estado, para que a gente chama, para averbar esse tempo, para contar como seu tempo de contribuição, para que você vá se aposentar, só que você contribuiu lá fora. O que nós vamos fazer? Nós vamos junto ao INSS dizer, olha, essa parte da previdenciária e patronal que foi contribuída aqui pela Cidade Verde e pelo empregado Joelson, nós queremos para cá. Reivindica para cá. Comprovamos esse vínculo, essa contribuição que você fez desse tempo lá, e o INSS faz essa compensação para a gente. Reforma também ou não? Não, isso já tinha, mas nós agora aprimoramos. Nós trabalhamos com a equipe para que isso possa vir mais forte e trazer mais recursos. Ano passado a gente conseguiu 22 milhões de reais dessa compensação, trazendo da Previdência oficial do INSS para a Previdência Estadual. Quanto é que vocês imaginam que as medidas tomadas vão fazer zerar esse déficit? É possível? Porque tem várias outras medidas que no futuro, agora e no futuro, eu sempre digo isso internamente, as medidas tomadas em 2019, elas vão ser bem mais sentidas e bem melhores até para os próximos governantes do que para o próprio governador Wellington Dias, que nós estamos encerrando o mandato no próximo ano, porque ela vai se estender ainda por um bom tempo. Então, essas medidas também vão ter que vir acompanhadas de outras. Por exemplo, tem muita gente que já está apta a se aposentar. Então, o Estado hoje está fazendo um levantamento para saber a real necessidade em cada área, em cada órgão, também com esse olhar da modernização, não vai ser necessário substituir, se saiu 10, fazer um concurso para 10, porque a modernização veio, aprimorou a forma de trabalho, aprimoraram os sistemas, então essa quantidade vai ser menor. Então, vai ter que ter novos concursos para ter mais gente contribuindo também para essa base. Porque hoje a quantidade de inativos e pensionistas já é maior do que a quantidade de ativos. Hoje nós temos 45 mil, 46 mil inativos e pensionistas e 42 mil ativos. Então, a balança já está bem desequilibrada. E com uma balança desfavorável dessas, a tendência é que, de novo, esse déficit cresça. Que cresça, por isso que vamos ter mais concurso público e outras medidas como essa dos imóveis, que nós também tratamos aqui, para que possa fazer essa recomposição. Mas foi uma medida necessária, uma reforma necessária que vai trazer frutos, está trazendo e vai continuar trazendo para o futuro. Você veja, a gente tinha uma projeção que em 2030 ia chegar a 2 bilhões e 100 de déficit anual. Agora você imagina o quanto que isso representa para o Estado. Sim. Praticamente pegar toda a sua receita. A capacidade de investimento toda aí. Isso. Para esse ano, eu tinha até um gráfico que mostra, para esse ano, se nada tivesse sido feito, somente o déficit previdenciário ia estar comprometendo cerca de 12% da receita corrente líquida do Estado. Muita coisa. 12%. E nós fechamos ano passado com 3,3% da receita corrente líquida comprometida e estamos trabalhando para 3%, um pouco menos de 3% esse ano. E isso para quê? Para ter, como volto a falar, ter recursos para a população. O que a gente quer é que tenha dinheiro para a estrada, para a saúde, para a educação, para novos investimentos para a população. Porque a população contribui, exige, cobra, e o Estado tem que ter as condições, administrar isso que o governador Wellington sempre coloca para a gente, buscar formas para que a gente dê retorno. O Estado não pode servir só para se autossustentar, só para se autobancar, bancar a sua estrutura de custeio e bancar a sua folha. Tem que ter recursos para investimentos, daí o próprio Piauí, governador com vários investimentos, várias obras em andamento. Amanhã vai estar anunciando mais um conjunto de medidas dentro do próprio Piauí, fruto desse trabalho de organização, modernização do Estado do Piauí. Tá bem, quero agradecer ao senhor, doutor Ricardo. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí, falando sobre a Previdência do Estado. Muito obrigado. Eu que agradeço.